Oi, amoras lindas! Então, vamos dar continuidade aqui na segunda parte dessa pinturinha, né? Dessa videoaula. Então, estamos pintando essa bonequinha é projeto do professor Rogério, tá? E a gente tá aqui fazendo a pintura dela. A primeira parte a gente fez a pele do rosto, as tulipinhas, a cesta, né? E a blusinha. Agora a gente vai estar dando continuidade no rostinho, cabelo, bandana e os acabamentos finais. Então, se você é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações de quando tiver um vídeo novinho, tá? Com muita dica, com muito artesanato de qualidade, tá? Risco eu falo durante a pintura aqui e também na descrição do vídeo tem um link para você tá pegando o seu risco. Esse projetinho é do professor Rogério, ele cedeu pra gente estar pintando aqui. Estamos pintando uma boneca morena, muito linda, tô apaixonada nessa boneca, sempre quis pintar ela e agora chegou a nossa vez. Então, pra pele eu tô usando a cor camurça, chocolate e marrom. Um pouquinho do palha pra tá dando iluminação em alguns pontos. Aqui, ó, eu tô pegando tinta de um lado só do pincel, tô usando o pincel da Tigre, 141, tá? Esse aqui ele é o número 6, tá lixado e aparado. E na descrição do vídeo tem, tá? O contato para você tá comprando os seus pincéis também, tá? Com a Flávia você vai ter todos os pincéis que eu utilizo, lixado e aparado já. Então, você não vai ter nem muito trabalho, tá? Então, ó, fiz aqui um pouquinho a pálpebra com tinta de um lado só do pincel. Vou pegar um pouquinho do palha, gente, bem pouquinho, ó. E eu vou vir aqui, ó, na parte de dentro da pálpebra, aqui da dobrinha, ó. E eu vou dar uma iluminadinha pra deixar essa pálpebra um pouquinho mais gordinha. Usando o pincel de lado, tá? Ó, sempre com um pouquinho de tinta. Vou fazer aqui a parte de baixo aqui do olho, tá? Nessa lateral aqui, a gente vai vir com chocolate, ó. Vamos adicionar um pouco mais e eu vou esfumar, ó, pra cima, tá? Porque o rosto dela tá meio de ladinho. Ó, dou aquela esfumada pra cima, só com a sujeirinha mesmo do pincel. Com uma isca do terra queimada, bem pouquinho, eu vou vir aqui, ó. Vou marcar esses dois pontos aqui da pálpebra, ó. Limpo o pincel, com movimento circular, sem praticamente não sair do lugar, tá? Eu não estendo muito, senão eu vou fazer aqui uma sombra muito intensa. Eu tô colocando um pouquinho de maquiagem nela, gente. Tá? Eu gosto muito de usar o terra queimada pra fazer isso. Eu acho que fica uma maquiagem mais neutrazinha, que dá pra você usar em qualquer bonequinha, independente da cor da roupa ou do cabelo, ó. Dou aquela esfumadinha, bem de leve. Agora, a gente vai fazer o nariz. Pro nariz, aí a gente vai pegar o pincel de número 2, um pincel pequeno. Tem treino de nariz aí, tá, pessoal? Pode dar uma olhadinha. A gente vai começar fazendo a parte do nariz. Eu vou dar um zoom pra ficar mais perto, pra vocês verem mais de pertinho. Ó, pincel de número 2 ou 4, aqui eu peguei o 4 primeiro. E o que eu vou fazer, ó, eu vou marcar essa profundidade, a sombra que tem abaixo do nariz, ó. Então, primeiro eu vou sombrear aqui, ó, abaixo do nariz, a lateralzinha, ó. Pegando tinta com o cantinho do pincel. Ó, já vou marcar aqui, ó, esse aqui tem que ficar bem retinho com o lábio, tá? Ó, esfumo. Pega um pouquinho do palha, ó.
Ó, com a sujeirinha eu já retoco aqui a bochecha. Tá? O queixo aqui também, ó. Sujeirinha que tá no pincel, eu já volto retocando. Tá? Aí eu vou vir com o camurça, que a gente vai fazer o preenchimento do nariz agora, tá? Esse nariz dela tá de lado. É o nariz que ele vai subir aqui assim, ó. O narizinho mais avantajado, que tá totalmente de lado, tá? Eu vou colocar, vou aguardar secar um pouquinho, enquanto dá uma secadinha, eu vou vir aqui, ó, com o marrom, ó, nessa região aqui, pra dar uma ressaltada. Aqui, ó, vem com o pincelzinho de lado, ó. Coloco. Sujeirinha pra lá, ó. Aqui tem aquela profundidade, né, gente, na lateralzinha do nariz da gente, ó. Então, a gente coloca a sombra com um pouquinho do palha, ó. Eu vou dar destaque à pontinha do nariz aqui, ó. Tá? Aproveitando que esse tá seco ainda, né? Tá úmido. A cor de base que a gente colocou, que é o marfim, o camurça. Então, amoras, no desenho não tá aparecendo aquela lateralzinha, porque ela tá de lado, tá? Então, ó, com um pouquinho de nada do marrom, ó, eu vou dar aqui uma leve intensificada aqui do lado, mas bem pouquinho, tá? Venho também no cantinho da boca, ó, e venho escurecendo. Um pouquinho do marrom. Abaixo ali. Posso pegar um pouquinho de tinta de um lado só da pálpebra, ó, e reforçar aqui a linha da pálpebra. Parte de baixo aqui também. Ó, da linha do cabelo aqui também, posso colocar um pouquinho do marrom, tá? Agora, gente, com o pituá, escolhe aí um pituá que você queira fazer. Eu vou pegar aqui o de número 4, eu vou pegar a cor coral e eu vou fazer a bochechinha, tá? Então, eu vou pegar a tinta no cantinho, pouca tinta no pincel e vou tirar quase o excesso todo no paninho. Porque o coral, gente, é uma cor muito forte. Então, vou lá no meu paninho, bato bastante, ó, e venho com o movimento circular, ó, aqui na minha área da bochechinha, ó. Tá? Venho do outro lado aqui também, ó.
Com a mão leve, eu vou colocando e movimentando. Se não quiser fazer com essa cor aqui, pode fazer com a cor que você achar melhor, tá bom? Eu vou deixar um pouco mais marcado para vocês verem. Agora, a gente vai fazer a parte dos olhos, boca. Vamos preencher a parte interna do olho com branco. Tá? Usa um pincelzinho pequeno. Tá? 4, 2. Ou o zerinho para você conseguir fazer os cantinhos. Tá? A parte dos dentes aqui aparece só um pouquinho, tá? Que ela tá de ladinho. Ó, bem pouquinho mesmo. Ó, vou limpar o pincel, vou pegar uma isca do cinza lunar, tá? Bem pouquinho mesmo, cinza lunar, e eu vou colocar aqui nesses cantinhos, ó. Só pra reforçar um pouquinho. Já que a gente já tá com branco aqui, a gente vai pegar o cinza claro pra gente fazer o brinco aqui, tá? Então, com o branco, ó, eu vou fazer o preenchimento. Do brinco, ó. Se quiser fazer com branco, gente, não precisa fazer com branco. Pode fazer da cor que você quiser. Pode fazer dourado. Pode fazer prata. Ó. Né? Aí aqui, ó, eu já aproveito, já volto e dou uma retocada só nessa parte mais de forinha, tá? Quase nada, gente. Porque ele praticamente ele nem aparece, porque tá lá atrás, tá? Aí, ó, com o cinza lunar, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tá? E na parte de baixo também, ó. Posso usar o cinza claro, se eu não quiser usar o cinza lunar. Na parte interna eu coloco um pouco do cinza lunar. Tá? Um pouquinho do cinza claro também. Gente, na boca dela, eu vou usar essa cor rosa. Essa cor aqui bem forte, ó. Tá? Eu vou preencher os lábios com um pincelzinho bem menor. Eu acho que as morenas ficam bem bonitas, assim, com esses batons, assim, bem roxos, sabe? Lilás. Esse rosa, assim, bem chiclete. Eu acho que elas ficam lindas. E aí, com um pouquinho do... Vou ver se o vermelho profundo fica bom aqui, gente.
pouquinho do vermelho profundo, eu preciso dar um destaque aqui, ó, na parte de baixo da boquinha. Bem pouquinho, só uma sombrinha de nada. Tá? Você pode usar um outro tom, tá? Esse tom, ele não combinou muito com o rosa, não. Mas eu já coloquei, agora a gente vai fazer os olhos. Ó, os olhos, eu vou pegar um pincel pequeno, bem pequeno, aí pode ser o número 2, tá? E o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir na borda com cinza lunar. Pode ser, por exemplo, verde pântano também, tá? Ó, venho na parte de cima também, ó. Tá? Em volta. Aqui. Vou fazer nos dois, que é pra adiantar aqui. Tá? Aí, eu vou limpar o pincel e eu vou vir com o mostarda. Ó, com batidinhas, preenche na parte central. E aqui onde você encontra o cinza lunar, ó, você vai dar batidinhas, ó, em volta. Tá? Ó, batidinhas. Tá? Bem batidinha mesmo. Com pântano. Com verde pântano, ó. Vou pegar a tinta de um lado só. Eu vou vir na parte de cima aqui, ó. E eu vou dar aquela escurecida na parte de cima, em cima do cinza, tá? Do cinza lunar. Ó, coloco, dou uma esfumadinha pra baixo. Venho com o mostarda, ó, nessa linha aqui com um pincelzinho menor. E dou umas batidinhas assim. Um pincelzinho bem pequeno, eu vou pegar o pântano, ó. E vou passar um pouquinho aqui na parte de baixo também, ó. Quase fazendo o contorno mesmo. Se quiser usar o filete, pode usar pra fazer. Peguei um grumo de tinta. Tá? E aí, eu vou fazer aquela parte da bolinha de dentro do olho. Aí, você pode usar um cabo do pincel, pode usar um com preto, cabo do pincel. Tá? Primeiro, eu vou dar uma intensificada, já vou explicar pra vocês aqui. Ó. Com a esquinha de preto, eu vou intensificar aqui. Gente, o que eu quero que vocês entendam, vai muita cor que você tá pondo. O olho, quanto mais cores você trabalha, mais bonito fica. E essa parte de cima aqui, ó, ela tem que ficar realmente mais escura. Então, a gente vai acrescentando uma tonalidade, outra, até, tá? Até chegar no preto. Tá? Aí, aqui a gente vai fazer aquela bolinha que tem, ó. Tá bem centralizada. Aqui eu tô fazendo com o pincel. Como a cor de base que eu coloquei tá úmida,
Tá ficando até um pouco transparente, tá? A bolinha acabou não ficando tão pretinha, mas aí é só você retocar. Secou, você volta e passa o preto novamente, tá? E aí, depois a gente vai voltar e vai fazer a iluminação que a gente precisa para dar volume e dimensão a esse olho, tá? Agora, a gente vai começar fazendo o cabelo. O cabelo, ele não é muito demorado. Mas quem quer fazer uma bonequinha bem caprichada, precisa ter paciência, gente. Não tem outra solução, tá? Demora mesmo. Ó, eu vou fazer com pincel pituar, mas você pode fazer com pincel... chato também, tá? Ó. Aqui. Então, eu vou precisar aí de uns 2 tamanhos de pincel. Eu vou usar o número 000 da Castelo C558. Tá? E o número 2, tá? Ó, vamos fazer essa parte aqui. Então, para começar a fazer essa parte, eu vou começar com terra queimada e com preto. Desculpa bater, tá? Ó, com o pincel chato, tá? De número 6, eu vou começar com preto aqui, ó. Na linha do cabelo. Então, eu venho, ó, com preto e dou batidinhas, tá? Aqui eu faço reto, ó. Por quê? Porque tem a tiara aqui que tá por cima. E a tiara vai fazer sombra no cabelo, então vai ficar preto. Puxo pra fora assim, ó. Desse jeito. Ó, venho aqui, mesma coisa, ó. Tá? Pra não correr o risco de secar, eu vou vir com um pituazinho menor. Pode ser com o mesmo pincel ali também, ó. E aí, eu vou vir aqui com a cor, ó, já na emenda aqui, com marrom. Marrom, terra queimada, eu tô usando terra queimada. Ó, observe que os próprios pelinhos, ó, já vai fazendo aqui aquela textura, né? Que tem o cabelo mais afro. Tá? Pega um pouquinho do preto também, ó, e venho colocando. Sempre com batidinhas, ó. Aqui na borda vai ficar mais assim, alinhado, não pode ficar linhas certinhas, ó. Tá? Vou entrar também, gente. Depois que dá uma secada, vou entrar com um tom mais claro para iluminar. Agora, com o preto, ó, eu vou dar continuidade aqui, ó. Preto, pincel chato, ó. Preencho. Ó, estamos fazendo esse cabelo de cá porque essa parte do tupetinho dela da frente tá por cima, ó. Puxo pra fora. Certo? Pituazinho, vou vir agora com terra queimada, ó. Batidinhas. Ó, aqui um pouco menos, né? Textura do cabelo. E eu vou vir com a cor camurça.
Ó, vou pegar um pouco do camurça, bem pouquinho, gente, quase nada, ó. Não coloca demais, ó, senão vai estragar seu cabelo, ó. Só um pouquinho do camurça e eu venho dando batidinhas mais na borda aqui mesmo, ó. Tá? Aí, já que eu não quero fazer uma iluminação assim um pouco mais evidente, pode fazer com marrom, tá? Uma cor mais clara do que o terra queimada, tá? E qualquer cor mais clara do que o terra queimada vai dar uma boa textura aqui. Depois a gente pode voltar e iluminar de novo com outra tonalidade, se quiser, tá bom? Agora, a gente vai fazer a faixa, todo preencher ela toda. Pra faixa, vamos usar marfim, mostarda, a mesma cor que a gente usou na blusa. Mostarda ou siena, tá? E um pouquinho do sépia, ó. Então, eu venho preenchendo o que está por baixo primeiro. Ó, já vou entrando com uma corzinha do mostarda, ó. Bastante tinta, tá, gente? Ó, aqui na parte aqui, ó, vai ficar mais profundo, né? Tem uma dobrinha aqui, então já vem, ó. Já coloco mostarda, já levo puxando, ó. Ó, aqui também, ó, tem uma. Tá? Abaixo aqui, ó. Também vou limpar aqui o excesso de tinta, ó. Puxo. Dando aquela esfumadinha. Venho com o sépia, ó. E onde eu coloquei o mostarda, eu vou colocar um pouco do sépia, ó. No cantinho aqui, ó, abaixo aqui da faixa, do laço, na verdade, ó. Tô usando o pincel 8. Tá? Agora, a gente vai preencher esses dois aqui. Lavar o pincel. E eu vou preencher com marfim. Ó. Mostarda aqui, ó. Do ladinho. Sépia.
Agora eu vou preencher o outro, eu vou fazer do mesmo jeito do que esse aqui, tá bom? Vocês podem fazer aí, dar uma pausa no vídeo e fazer o de vocês. Preenchido, a gente vai sombrear aqui, ó, tá? Aí, com um pouquinho do mostarda, ó, eu faço a pontinha, sombrei aqui que tá abaixo do cabelo e intensifico com o sépia. Oi. Oi, pode ser dodói? O que tá dodói? Só um minuto que a mamãe já vai, tá? Dou uma intensificada aqui, ó. Tá? Aí, com o próprio mostarda, eu dou uma ressaltada aqui. Qualquer coisa, você volta depois com um pouquinho do marfim pra dar uma iluminada, tá? Enquanto dá aquela secada na faixa e no cabelo pra gente continuar, eu vou pegar o terra queimada, vou pegar o pincel Condor 421, esse aqui, gente, ele é o número 4. Acho que ele é o número 4. Vou pegar a tinta de um lado só, pouca tinta, e eu vou vir aqui, ó, fazer a sobrancelha da boneca, ó, com tinta de um lado só, ó. Eu olho onde eu fiz aquela marcação com o pincel, com o lápis, né, 6B, que eu já deixei marcado pra mim não me perder, ó. E eu venho cá e faço a sobrancelha. Aí a sobrancelha cada um faz de um formato, né, gente? Mais fina, mais grossa. Ó. Tá? Fez a sobrancelha, a gente vai fazer os cílios. Os cílios a gente vai estar fazendo com preto, tá? Sua tinta tem que estar com uma consistência um pouquinho diluída, tá? O pincel é o pincel 00, aí a marca é você que escolhe. Eu tô usando o da Tigre 444, número 0. Ó. E aí, eu venho fazendo aqui, ó. Puxando os pelinhos. Pressiono na base do olho, né? Da linha do olho, e depois eu levanto o pincel, deixando mais fininha a pontinha. Quando chegar aqui no meio do olho, ó, eu deixo mais em pezinho, tá? E aí eu inclino, ó, o fio na outra direção. Tá? Posso vir cá, ó, dentro daquela bolinha que eu falei pra vocês que o meu tinha ficado um pouco transparente, ó, e eu já dou aquela retocadinha, tá? E da mesma forma a gente vai fazer no outro olho. Com cuidado pra não borrar nada, porque tá úmido, né? Na hora da gente fazer. Aqui, ó, a gente coloca o antebraço em cima da pintura, então tem que ter cuidado pra não borrar. Tá?
Gente, se durante a pintura você ficar com dúvida, já aproveita e já comenta, tá? Que assim você não esquece da dúvida que você tiver. E aí, quando eu puder, eu respondo pra vocês, tá? Ó. Inclino nessa direção. Não tem uma quantidade definida de cílios, ó. Meninas, com pincelzinho filete lavado, ó, eu vou puxar um pouquinho desse preto, ó. Na verdade, é quase como se eu desse uma borradinha nele aqui, ó. Ó, pra não ficar essa linha muito certa, ó. Eu puxo só um pouquinho, ó. Tá? Tanto de um lado quanto do outro, ó. Aproveitar que eu reforcei aqui, então tá molhadinho, ó. A gente tá fazendo um olhinho um pouquinho mais realista, tá? Não realista de verdade, só um pouquinho, ó. Então, eu vou dar aqui uma borradinha bem levinha. Limpo o pincel. Tá? E aí, com o ocre, ó. Posso vir cá, ó. Dando umas manchadinhas aqui na parte de baixo, ó. Tá? Com branco, a gente vai fazer o ponto de luz, tá? Esse ponto de luz aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um triângulozinho, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Do lado de cá, eu vou fazer dois, ó. Ó, eu posso até vir aqui embaixo e dar uma leve batidinha. Mas tem que ser bem pouquinho. Só com a sujeirinha. Com o vermelho tomate, pincel 2 da Condo 421, eu vou vir cá, ó, eu vou fazer a estampa. Tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a metade de uma bolinha. Antes de fazer o cabelo, a gente vai fazer isso aqui, tá? Vermelho tomate. Ó, eu faço aqui também, ó, meia. Isso, gente, deixa a estampa da gente muito mais bonita, tá? Então, quando você for fazer estampa, principalmente de bolinhas, tem que lembrar de colocar essas meia bolinhas. Se o tecido é estampado e ele foi cortado para fazer uma bandana, pode ter cortado a estampa. Se cortou a estampa, você tem que mostrar isso, tá? Tá? Então, vamos lá.
tá? Aqui também eu vou fazer meia, ó. Posso fazer meia aqui, ó, nesse lado. Não precisa exagerar demais também não, tá, gente? Às vezes eu me empolgo e boto bolinha em tudo. Ó, aqui também eu posso colocar um pouquinho aparecendo, tá? Quando a gente for fazer o cabelo, a gente faz a bordinha aí, tá? Ó, agora a gente vai fazer o cabelo, tá? Pincel pituar, pode pegar o tamanho que você quiser aí. Só que tem que ter cuidado aqui na hora de fazer a parte da bandana aqui, tá? Então, você pega aí o pincelzinho chato, pincelzinho reto. E a gente vai vir aqui, ó, com preto, próximo da bandana. A gente faz aquela linha reta e puxa, ó. Ó, até aqui, tá? Aí, deixa o pincelzinho de lado. Vamos pegar o pincel, aí vamos vir com batidinha, tá? Que cor que eu tô usando? Terra queimada. Ó, com batidinhas. Com preto, aqui embaixo, ó, vou colocar preto. Tá? Ó. Na parte de cima aqui, ó, só terra queimada, ó. Ó, vem na linha do cabelo, ó. Cuidado pra não descer demais. Ó. Na linha da bandana. Pegando um pouquinho por cima dela, ó. Vou dando batidinhas bem caprichadas. E aqui eu vou fazendo, ó, o preenchimento, tá? Às vezes o pincel pega um pouco do grumo da tinta, é normal, é só você tirar depois, tá? Ó, a maior parte você vai preencher com terra queimada. Depois disso, você vai vir com preto. Vai olhar se ficou alguns pontinhos brancos, ó, e vai colocar batidinhas de preto, pouca tinta. Ó, pode vir cá na linha também do cabelo, ó. Colocar um pouquinho, ó. Só batidinha, ó. Agora, a gente precisa dar uma definição para esse cabelo, tá? Aí, eu vou pegar um outro pincel aqui e eu vou pegar a cor Camurça, que é um tomzinho mais claro. Eu vou pegar um pouquinho do Camurça e eu vou vir onde? Aqui, ó. Tá? Porque eu preciso ressaltar que esse cabelo aqui tá na frente. Tá, ó. Vou dar batidinhas com Camurça, ó. Eu faço assim, ó, em forma de meia lua, que vai dar volume, ó. E aí, eu vou intercalando, ó.
Como se eu estivesse fazendo bordas de uma nuvenzinha. Tem uns grumezinhos que eu tô tirando. Né? Fiz isso, eu posso aguardar secar um pouquinho, se eu quiser. E eu posso vir com o marrom, um pouquinho do marrom. Eu não sei se tá dando pra ver na câmera a iluminação. Mas a hora que eu estiver finalizando tudo aqui, eu mostro pra vocês mais de perto. Ó, com um pouquinho do marrom, eu venho dando batidinhas onde eu coloquei o caqui, só pro cabelo dela não ficar muito escuro. Agora, se você quiser colocar preto, pode dar só uma iluminadinha com outro tom mais clarinho, tá? Agora, eu vou pegar o pincel filete, a cor terra queimada, e eu vou vir cá dando uns acabamentinhos, tá? Onde que eu vou fazer isso aqui, ó? Ó, meia lua, ó, eu venho fazendo tracinhos bem juntinho um do outro, ó. E aí, eu puxo. Tá? Ó, posso fazer uns caracolzinhos aqui, só pra dar um pouquinho de acabamento, ó. Tá? Aqui assim, ó, próximo do brinco, ó, posso puxar um fio, mas não puxa demais, não, porque o cabelo dela, ele é bem afro mesmo. Então, quando o cabelo, ele é muito afro, ele não fica dando essas caidinhas, não, tá? Não fica esses cachinhos, assim. Ele é afro, ele é bem texturizado mesmo. Tá? Eu coloco um pouquinho na borda só pra dar um... Puxa um pouquinho, tá? Agora, a gente vai finalizar o colar e a pulseira. Ó, a pulseira, eu vou fazer de branco, porque eu fiz o brinco branco, vou fazer de branco. Mas eu poderia estar fazendo com outra cor, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou preencher com branco. E eu vou sombrear com cinza lunar ou com cinza claro, tá? O colar vai ser a mesma coisa. Ó. A pulseira eu vou deixar secar um pouquinho. Pra mim dar uma sombreadinha, porque o branco ali tá bem evidente, tá? Eu vou esperar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ver a posição das bolinhas aqui, vou olhar no meu desenho. Ó, com branco, com pincel 0 da Castelo, C522, ó. Eu vou preencher essa bolinha que está por trás. Tá aparecendo só a metade dele. Tá? E aqui eu vou fazer as bolinhas, tá? Ó, o colar tem as bolinhas bem grandes.
Gente, eu sei que as minhas bolinhas não vai ficar igualzinha, viu? Tá? Agora eu vou pegar o cinza lunar e vou sombrear um pouquinho, tá? Tanto as bolinhas quanto a pulseira, ó. Tinta de um lado só do pincel, eu vou sombrear aqui a lateral, ó. Puxando pra dentro. Do colar, ó, sombreio aqui a lateralzinha. Venho do lado colocando um pouquinho. Essas bolinhas do colar que talvez tivesse que retocar para elas ficarem mais branquinhas, já que eu cobri todo o pescoço dela, né? Mas enfim. Ó. Tá? Com cinza lunar, eu dei uma iluminadinha. Com pincel filete, eu vou vir com o vermelho profundo e eu vou dar um destaque nessa manga da blusa aqui, ó. Tá? Ó, eu vou fazer uma lista com vermelho profundo, ó. Acompanhando aqui o formatinho aqui, ó. Tá? Lavo o pincel. Ó, com o branco, eu vou fazer aqui aquelas rendinhas que eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, não precisa fazer. Tá? E vou pegar um cabinho do pincel, gente, tem que ser um cabinho de pincel que tem a ponta bem fininha, tá? Ó, bem fininha aqui. E eu vou fazer, ó, bolinhas. Tá? Eu queria até menorzinha do que essa bolinha aqui ainda ficou grande, ó. Vou estampar a blusa. Não precisa colocar demais. Agora, gente, eu quero que vocês peguem o pincel menor. Tá? Deixa eu só achar meu pincel aqui. Pode ser esse aqui mesmo. E eu vou... Ó, pegar um pouco do vermelho profundo e eu vou sombrear as bolinhas pra ficar um pouco mais escuro. Eu não sei se as minhas bolinhas já secou, tá? Eu tava esperando elas secarem. Ó, de um lado, ó, eu vou colocar um pouco desse vermelho profundo. É porque são bolinhas maiores, aí a gente precisa dar sombra e dar luz para essas bolinhas para ficar mais bonito. Quem não quiser fazer, não precisa estar fazendo, tá? Eu coloco mais detalhe para vocês verem que toda boneca tem o potencial de ficar, assim, um desenho extremamente elaborado. Depende muito do seu tempo para estar fazendo. Se você não tiver tempo, tudo bem, pode deixar sem fazer, tá? Coloquei do ladinho de cada uma, ó, com a sujeirinha do pincel, posso vincar dentro das tulipinhas, ó, e dar um destaque, tá? Aí eu vou pegar o branco, ó. Ó, e venho em cada bolinha com a iscazinha de branco. Cantinho do pincel eu coloco, mas eu coloco uma manchinha
não muito marcada, só uma... Tá? Só um pouquinho mesmo, gente. Esses detalhes fazem uma diferença enorme no seu trabalho. E a nossa bonequinha tá pronta. Agora eu vou mostrar ela bem de pertinho para vocês poderem ver cada detalhe que foi feito aqui, tá bom? Se quiser estar estampando mais, fazendo mais detalhes, pode ficar à vontade, pode mudar as cores. Lembrando que o risco é do professor Rogério. O risco vai estar lá no grupo do Telegram e também nas minhas redes sociais, tá bom? Só acessar a descrição do vídeo que vocês vão ver o link aí, tá bom? E não vale sair desse vídeo e não deixar aquele like aí e um comentário carinhoso pra mim. Então é isso, gente. Fiquem todas com Deus e até a próxima. Ó, tirei do tripé, vou mostrar pra vocês, olha. Olha a textura do cabelo, bem de pertinho pra vocês verem. Pera, filho, olha. O olhinho. Ó, as tulipinhas. Tá? Então, ficou assim a nossa bonequinha. Já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima.